para subir no arrebatamento da igreja. Eu também quero ir. Está com Jesus, eu também quero ir. Está preparado para subir no arrebatamento da igreja. Pra glória. Agradecendo a oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. As palmas glorificam o Rei Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glorificado o nome santo do Senhor Jesus. Irmãos, vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de 1 aos Coríntios. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro aos Coríntios, vamos ler a palavra do Senhor. O que diz a palavra do Senhor? Vamos ler do versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 11 de 1 Coríntios, verso 18. Glória a Deus, glória a Jesus. Glorificado é o nome santo do Senhor. E diz assim, já viram? Pode procurar o versículo da palavra do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Para nós lermos, examinarmos a Escritura. Glória a Deus, glória a Jesus. Porque é necessário que examinamos as Escrituras e cuidamos nelas, para que nelas nós venhamos ter a vida eterna. Porque são estas Escrituras que de Jesus testifica, meus irmãos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glorificado o nome santo do Senhor Jesus. Já acharam? Vamos ler? Glória a Deus. Primeiro aos Coríntios 11 e do verso 18. Diz assim, ó. Porque antes de tudo ouço que quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Aleluia. Em parte, eu creio. Até importa que haja entre vós heresia. Até importa que há entre vós heresia, para que os que são sinceros se manifeste entre vós. Até importa que haja heresia em vosso meio, para que? Para os que são sinceros se manifesta no vosso meio. Aleluia, oh glória a Deus. De sorte que quando vós ajuntai num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim um tem fome e outro embriaga-se. Está vendo? Quando ajuntar no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, viu, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Então, quando nós juntarmos lugarmos, nós devemos esperar uns pelo outro. Porque aqui, quando o apóstolo falava, ele advertia que, porventura, vocês não têm casa para comer? Assim, quando vocês se juntarem na casa do Senhor, se algum de vocês tiver fome, come em casa, né? Come em casa. Quer encher a barriga? Enche a barriga em casa. Porque na casa do Senhor, nós temos que esperar um pelos outros, para que nós não venhamos antecipar, né? Cada um de nós tomando a nossa própria ceia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Então o apóstolo aqui estava falando, né, com os irmãos, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim um tem fome e outro se embriaga-se. Está vendo? Assim um tem fome e outro se embriaga. Por quê? Porque está
antecipando e comendo a sua própria ceia. Ali, as pessoas às vezes deixavam de comer em casa para comer, viu? Na igreja, viu? E a igreja não é lugar de comer. A igreja, meus irmãos e minhas irmãs, o alimento é espiritual. Nós temos que participar todos juntos, viu, meus irmãos e minhas irmãs, da ceia do Senhor. Então nós temos que esperar um pelo outro, ali, para que juntos nós venhamos, viu, participar da ceia do Senhor juntos, unidos, numa só fé, no mesmo Espírito, meus irmãos. Aleluia! Oh, glória a Deus! Não tendes, porventura, casa para comer e para beber, ou desprezai a igreja de Deus? Envergonhais que nada tem, que vós direi, louvar-vos-ei nisso, não vos louvo. Que vos direi? Louvar vocês nisso? Nisso eu não vou louvar vocês. Não vos louvo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Vós fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Então, todas as vezes que nós comermos o pão, aí, e todas as vezes que nós bebermos o cálice do Senhor, nós fazemos isso em memória do Senhor, ali. E antes de tudo, a palavra diz que nós temos que examinar a nós mesmos. Portanto, examine, pois, o homem a si mesmo, depois coma e beba desse cálice. A Bíblia fala, meus irmãos, que nós devemos examinar a nós mesmos, para depois nós comer e depois nós beber do cálice do Senhor. Examinar a nós mesmos, meus irmãos, é julgar a nós mesmos. Porque nós sabemos que muitas pessoas julgam os outros e não julgam a si mesmo. Então a Bíblia fala, ensina a nós, meus irmãos, que nós devemos aprender a julgar a nós mesmos, examinar a nós mesmos, antes de julgarmos nossos irmãos, antes de reparar o argueiro no olho dos nossos irmãos, olhamos para o nosso. Tiramos primeiro o argueiro que está nos nossos próprios olhos, para que possamos ver bem, para depois tirar o argueiro que está no olho dos nossos irmãos. Então vamos olhar para nós mesmos, vamos examinar a nós mesmos, ali, para que depois de nós examinarmos nós mesmos, ali, examinando a nós mesmos, a palavra diz que o nosso coração não nos condena, nós temos confiança para com o Senhor. Ali, então examinamos nós mesmos, julgamos nós mesmos e depois participamos do corpo e do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas é necessário que primeiro julgamos a nós mesmos, examinamos a nós mesmos, para não ajuntarmos para a condenação. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, que se ajuntam, não para a salvação, mas sim para a condenação. Porque tem muitas pessoas que querem participar do corpo e do sangue de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo em pecado. Viu? Em contenda, em dissensão. Olha o que Paulo escreve lá a respeito das pessoas que estavam na casa do Senhor, em contenda, em dissensão, viu? Em heresia. Ali, ele diz, louvai-vos-ei nisso. Nisso não vos louvo, quer dizer, não aprovo vocês. Vocês em contenda, em peleja um contra o outro, contenda, criando partido dentro da igreja.
Eu não louvo vocês nisso. Viu? Por quê? Porque o que causa contenda, o que causa divisão dentro da igreja, é um espírito mundano. Não sabeis vós que o espírito mundano causa divisão na igreja, causa contenda na igreja? Então, não vos louvo nisso. Então, examinai, pois, o homem a si mesmo, depois coma e beba desse cálice. Então, meus irmãos, a ceia do Senhor, quando nós se ajuntamos, para participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo, é para nós termos comunhão com Ele. A comunhão, meus irmãos, com o nosso Senhor Jesus Cristo, é através, meus irmãos e minhas irmãs, da ceia. Viu? Quem come da minha carne, e bebe do meu sangue, Jesus diz, permanece em mim, e eu permaneço nele. Então, para nós permanecermos em Cristo, nós temos que estar participando do corpo e do sangue de Jesus, fazendo menção, em memória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trazendo em memória aquilo que o Senhor Jesus administrou. Jesus administrou a ceia com seus apóstolos, e ensinou que eles deveriam também fazer. Como eu fiz, fazei vós também o mesmo. Então nós vamos fazer como Jesus tem nos ensinado, para nós podermos ser participantes também do corpo e do sangue do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Então nós vamos julgar nós mesmos. Examine, pois, o homem a si mesmo, examine, pois, a mulher a si mesma, depois coma e beba desse cálice. Agora, se meu irmão está em contenda, se meu irmão está em dissensão, se meu irmão está criando partido dentro da igreja, vai participar do corpo do Senhor? Louvar-vos-ei nisso, Paulo diz, nisso não vos louvo. Olha o que o apóstolo disse, louvar-vos-ei nisso, ele diz, não, nisso não vos louvo. Ele disse que essas coisas importassem que acontecia. Até importa que essas coisas aconteçam dentro da igreja. Para os que são sinceros, se manifestem no vosso meio. Tá vendo? Então, meus irmãos, a heresia, a contenda, a dissensão, ele disse que importa que isso acontecesse. Para os que são sinceros, venha se manifestar no vosso meio. Então, meus irmãos, a Bíblia revela claramente para nós que o joio, muitas vezes, ele está misturado junto com o trigo. Viu, meus irmãos? O joio, muitas vezes, ele cresce, meus irmãos, ali junto com o trigo. E você não pode arrancar o joio, você tem que deixar crescer junto, até a ocasião da ceifa, quando o Senhor vai enviar o ceifeiro para colher o joio. Porque o joio vai ser colhido primeiro, irmão. Então você não pode, meus irmãos, minhas irmãs, cortar, meus irmãos, joio, não. Porque você cortando o joio, você pode arrancar também o trigo junto. Então, meus irmãos, a mensagem diz, deixa que ambos cresçam junto. Para que a ocasião da ceifa, meus irmãos, o Senhor vai enviar os seus anjos, e eles vão colher do seu reino tudo que causa pecado, tudo que causa escândalo. Então, aqueles que estão causando pecado, causando escândalo, contenda, dissensão, quando o Senhor enviar seus anjos, esses vão ser colhidos primeiro. Mas o justo, a Bíblia diz que vai resplandecer como o sol, como o firmamento, como luz, como astro no mundo. O justo vai, meus irmãos, meus irmãos e minhas irmãs, florir, clarear, brilhar como a luz do sol no mundo, Porque, meus irmãos, o sol da justiça, meus irmãos, brilhará. O próprio Jesus disse que bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, Jesus, porque isso é um farto. Não vai faltar justiça, porque a justiça do Senhor virá. E quando a justiça do Senhor vir, meus irmãos e minhas irmãs, aí aqueles que estão criando contenda, dissensão, formando partido dentro da igreja, o Senhor vai ver os seus anjos, os anjos vão colher, e vai colher todos que causam escândalo e cometem iniquidade.
Viu, meus irmãos? Por isso nós temos que examinar a Bíblia, meus irmãos. Aleluia. Examinar a Bíblia e buscar, meus irmãos, meu conhecimento. Para nós sermos participantes, meu irmão, do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que obedecer a verdade da palavra de Deus. Meus irmãos? Nós estamos vendo que tem muitos aí, né, meus irmãos, criando contenda, criando dissensão, levantando contra a doutrina santa, né, meus irmãos? Porque a Bíblia diz que a doutrina é santa. A Bíblia diz, como é santo aquele que vos chamou, seja-vos santo também em toda a vossa maneira de viver. Então nós estamos vendo aí, meus irmãos, tem pessoas criando partido da igreja, viu, meus irmãos? Trazendo tudo que é do mundo para dentro da igreja, né, meu? Tem pessoas que trazem carnaval, tem pessoas que trazem futebol, tudo para dentro da igreja. Essas coisas são do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre, diz a palavra. Então, meus irmãos, deixar esses tais. Esses tais, quando chegar o dia da colheita, o Senhor vai colher. Aqueles que estão plantando a contenda, a dissensão, o mundanismo dentro da igreja, vão colher. O Senhor há de trazer a justiça, meus irmãos e minhas irmãs. Viu, meus irmãos? O mundo pode nos imitar. Agora, nós não podemos imitar o mundo. Entendeu, meus irmãos e minhas irmãs? O mundo pode nos imitar. Nós não podemos imitar o mundo. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Porque, meus irmãos, as coisas do Senhor é separada do mundo. Nós éramos do mundo quando nós vivíamos nele outrora. Antes de conhecer a Jesus, nós éramos do mundo. Nós fazíamos a vontade do mundo, porque nós vivíamos no mundo. Mas agora não. Como nós fomos escolhidos do mundo, fomos separados do mundo para servir ao Senhor, então nós não podemos mais, meus irmãos e minhas irmãs, trazer as coisas do mundo, e principalmente para dentro da igreja, para dentro da casa do Senhor, porque nós já despojamos do velho homem. Se nós despojamos do velho homem, por que agora nós vamos trazer as bagagens do velho homem para dentro da igreja? Não, vamos lançar fora. Viu, meus irmãos, as coisas velhas se passou, o futebol passou, nós jogamos muitas bolas quando nós éramos do mundo, nós corríamos no campo, viu, meus irmãos, atrás de bola, quando nós éramos do mundo. Nós íamos para o carnaval quando nós éramos do mundo. Viu, meus irmãos? Nós íamos para os bailes, para os funk, para o forró. Nós bebíamos quando nós éramos do mundo. Mas depois que o Senhor Jesus nos chamou, nos separou e tirou nós do mundo, nós não podemos mais, meus irmãos. Porque agora não fazemos mais a vontade do mundo. Porque agora nós estamos sujeitos a Deus. E a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus. E agora nós temos que resistir o diabo. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Viu? Agora nós temos que resistir o diabo e sujeitar a Deus para que o Senhor permaneça na nossa vida. Então, meus irmãos, para nós, meus irmãos, estarmos em comunhão com Cristo, com a igreja, nós temos que estar em comunhão com o corpo e com o sangue de Jesus através da sua ceia. Viu? A Santa Ceia é um alimento espiritual para a nossa alma espiritual, para estarmos em comunhão com Cristo e com a igreja, porque quem não come da carne do Filho do Homem e não bebe do teu sangue, a palavra diz, não tem vida em si mesmo. Vendo, meus irmãos? Então, meus irmãos e minhas irmãs, a vida, meus irmãos e minhas irmãs, de toda a carne está no sangue. Viu, meu? Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus escolheu seus discípulos, viu, meus irmãos? E deu ali a sua carne, é o seu sangue, para que nós fôssemos participantes, para que nele nós íamos ter vida, e vida com abundância, porque a vida de toda a carne está no sangue. Então, quem não come a carne do Filho do Homem, não bebe do teu sangue, não tem vida em si mesmo. Quem vai ser hoje, diga amém. Então, examinai, pois, o homem a si mesmo, a mulher, pois, a si mesmo, depois coma e beba deste cálice. Ali? Então, vamos examinar nós mesmos, julgar nós mesmos e tirar aqueles nossos próprios olhos, ali, para nós sermos participantes do corpo e do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viu?
Então examinamos a nós mesmos, e julgamos a nós mesmos. Viu, meus irmãos? Aí sim, nós vamos participar do corpo e do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos cantar bem alegre? Cristo já nos preparou, o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear. Com celestial maná, que de graça Deus te dá, vem faminto sua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pão multiplicou, água e vinho transformou, em faminto a Jesus vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consagração, vem que tudo preparado já está. Tudo já está preparado, meu Senhor. É só nós agora nos examinar nós mesmos, julgar nós mesmos, e vamos participar do corpo e do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Examine, pois, o homem a si mesmo, depois coma e beba deste cálice. Viu, meus irmãos? Não em contenda, não em dissensão, viu, meus irmãos? Mas examinando-se a si mesmo. E depois de examinar a si mesmo, se o teu coração não te condena, então temos confiança para com Deus, viu, meus irmãos e minhas irmãs? E vamos participar para que, através da nossa comunhão com Cristo e com a igreja, venhamos alcançar a vida eterna, a qual o Senhor Jesus irá nos dar naquele grande dia, viu, meus irmãos e minhas irmãs, que aguardamos, aleluia, em breve Jesus voltará, e nós podemos, ele voltará para buscar a sua igreja, oh, glória a Deus, a igreja que foi fiel aqui no mundo, né, meus irmãos? Para buscar a tua igreja aqui no mundo, a que for fiel. Olha, irmão, coisa maravilhosa. É a igreja fiel, meus irmãos. A ovelha fiel. A ovelha fiel ouve a voz de Jesus, diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas também sou conhecido. A fiel conhece a voz, viu, meus irmãos, do Senhor Jesus Cristo, viu, meus irmãos, quando ela ouvia a voz, aí vem o esposo, a fiel logo se prepara e já está preparada para o encontro do Senhor. Que Deus abençoe, meus irmãos, vamos agora, viu, meus, apresentar a ceia para os meus irmãos. Que Deus o abençoe, viu, meus irmãos e minhas irmãs, e que Deus abençoe vocês. Vamos preparar a ceia para nós cearmos em nome de Jesus.